Olá, saudações, bem-vindos a mais um Momentos Teológicos. O assunto hoje é um pouco polêmico e mesmo assim continuaremos, resumindo bem. Hoje nós vamos falar aqui sobre Jesus e homossexualidade. Tanto se afirma que Jesus era contra o homossexualismo, que Jesus abominava os homossexuais. E nós vamos ver que isso é uma tremenda falácia, uma mentira. Primeiramente, antes que alguém diga que eu estou defendendo lados, eu vou dizer aqui que eu sou heterossexual, nunca tive experiência homossexual e nem me interesso. Não sou simpatizante. Porém, a homossexualidade é orientação sexual. Não é condizente com o caráter do indivíduo, com comportamento social, com ética, com moral. Nós temos que perceber que existe na atualidade uma grande confusão no que se refere à homossexualidade. Então, nós olhamos alguns indivíduos que dizem estar lutando pelos direitos dos homossexuais. Bom, primeiro, não há luta por direitos de homossexuais. Não é proibido ser homossexual. Talvez a única coisa que possa ser buscada juridicamente é a questão dos casamentos, que é algo também que já é relativamente flexibilizado. Então, qualquer concurso público, em qualquer área, inclusive nas Forças Armadas, não há impedimento algum para homossexuais. Para estudo, para trabalho, não há lei alguma que proíba isso. Então, o homossexual ele não tem que lutar por direitos. O interessante é que nós não vemos indivíduos que são de fato homossexuais brigando, dizendo que estão sofrendo discriminação, a não ser por indivíduos que já tenham sido contaminados pela estupidez e pela ignorância. Nós podemos perceber que o que essas pessoas que dizem estar lutando pelos direitos dos homossexuais, na verdade estão lutando pelo direito da cópula em público. Esse é o ponto. A questão não é um indivíduo ser homossexual, heterossexual ou bissexual. As três orientações dentro dos dois sexos que são masculino e feminino. Sexo é questão biológica. Orientação sexual é a atração por algum ou por ambos os sexos. Tá? Não existe gênero sexual, como afirmam aí. Isso é absolutamente fora do contexto. E é uma coisa que vem se tornando comum pela simples desinformação e ignorância. E o mais interessante é que as pessoas que afirmam isso chamam os outros de ignorantes. Mas eu tenho certeza que nunca leram nada sobre sexologia, psicologia, psicanálise, biologia e fazem uso de termos e argumentações assustadoramente estúpidas, usando o termo que eles costumam usar. Eu não gosto de usar esse termo. Mas em contrapartida, eu estou usando porque essas pessoas que defendem essas coisas chamam as outras de estúpidas. Então, eu acho que não é ofensa alguma chamá-los de estúpidos também. Então, o que há de dicotômico nessa luta pelos direitos da homossexualidade é que não se luta pela orientação sexual, se luta pelo direito de exercer a orientação sexual em público. Isso é inadequado tanto para os heterossexuais como para os homossexuais ou bissexuais também. Pessoa alguma vai querer presenciar cópulas em público. Isso para as crianças é absolutamente inadequado. Por quê? Porque nós temos pulsões atávicas.
pulsões ancestrais, que se provocadas antes do tempo adequado, isso é, na infância, vai gerar desejos e curiosidades no ser humano de forma absolutamente comum à espécie e que irá gerar consequências extremamente negativas a estas pessoas e à sociedade de uma forma geral. Então, se uma criança de 5, 6 anos começa a ter contato com elementos sexuais, ela vai começar a se sentir curiosa e vai querer experimentar isso, até porque as pulsões começaram a surgir, principalmente na puberdade. A puberdade, atualmente, por diversos fatores, ela vem surgindo muito antes, muito mais cedo do que era antigamente, às vezes com 12, 14 anos, atualmente com 8, 9 anos, a puberdade já surge. Né? São meninas com pelos pubianos e já com menarca, né? A primeira menstruação e entrando no ciclo menstrual. Então é muito cedo ainda para que uma pessoa tenha uma vida sexual ativa, que vai ser provocada se ela começar a vivenciar coisas que são aparentemente normais. O ser humano, ele é regido por dois elementos principais. Ou uma coisa que provoca o hedonismo, e ela vai fazer porque nós somos essencialmente hedonistas, buscamos o prazer, ou pelo menos a menor dor, ou nós vamos nos afastar porque essa coisa nos oferece, em tese, perigo, e nós queremos nos preservar como indivíduos e como espécie. Se essas crianças começarem a notar que as questões sexuais são puramente simples e provocam prazer, atavicamente elas começarão a buscar por este prazer. Então a necessidade não é de dizer que é ruim, não, mas é uma necessidade. Crianças são seres humanos, normais. Porém, com uma carga de conhecimento, com uma carga de experiência menor. Não é negar que determinadas coisas existem, mas apresentá-las dentro da capacidade de compreensão dessas crianças. Inclusive, em muitas situações, os pais, os responsáveis, devem simplesmente dizer: isso ainda é uma coisa que você, como criança, não pode aprender. De forma tranquila. E as crianças vão obedecer. Se as crianças começam a ter o ato sexual como algo absolutamente normal, vai haver o quê? Gravidez precoce. Havendo gravidez precoce, não haverá estrutura, nem psicológica, nem física, desses pais menores, e nem financeira. Não há estrutura alguma para criar uma criança. Essa criança irá crescer sem condições físicas, mentais, intelectuais. Vai ser uma criança livre para ser vítima das próprias pulsões. E a sociedade depois vai sofrer essas consequências. Porque é uma criança que pode simplesmente não ter boa educação, que pode ser vítima de violência doméstica. Imagine uma mãe de 11 anos de idade, um pai de 10, 11 anos, um pai e uma mãe com 11 anos de idade, tendo que criar um filho. Basicamente é a história de irmãos mais velhos com irmãos mais novos. Vão brigar, vão se digladiar, não vai haver disciplina. Cada um vai querer ser o que as suas pulsões disserem para ser. Isso é uma coisa que gera consequências na sociedade. Não é só em uma família, em uma criança. Não. É um problema para todos. A questão da homossexualidade, ela não é problema algum se ela for exercida apenas dentro do que é a homossexualidade. Isso é, orientação sexual. O homem sente atração pelo homem, por outro homem. A mulher sente atração por outra mulher. Aonde isso vai ser exercido? Em particular. Ponto final. Se o indivíduo ele tem um bom caráter, se ele consegue conviver em sociedade, se ele tem ética, se ele tem moral,
Não interessa a mim, nem a pessoa alguma, o que eles estão fazendo entre quatro paredes. Nós não vemos por aí casais heterossexuais, bom, pelo menos na atualidade, isso a gente já não pode, né, afirmar tanto isso, copulando na rua. Eles vão fazer isso em particular. Por que alguns homossexuais querem fazer isso em público? Alguns. E são os que mais aparecem na mídia, como se fosse uma grande maioria. Conheço muitos homossexuais que têm um caráter, uma ética em suas profissões, caráter e ética que podem passar por cima de muitos heterossexuais que eu também conheço e que se dizem pessoas de bem, né? Como hoje afirmam essa coisa, pessoa de bem. Ninguém nem sabe a origem disso, mas tudo bem, não vamos entrar nessa questão. Então o que eu estou pondo aqui é que a orientação sexual não é de fato a pauta colocada na atualidade para os debates. A pauta colocada é, eu não poderia nem dizer liberdade ou libertinagem, mas vamos usar aí esse termo, né? O direito, a liberdade de copular em público, sem sanções. Isso não é adequado. E aí vão argumentar, a banheiro tem que ser para todo mundo, porque a menina vai conhecer o pipi, o menino vai conhecer a periquitinha. Não, isso vai fomentar, sim, as pulsões naturais do ser humano. E nós temos banheiros masculinos e femininos. Nós não temos banheiros adultos e infantis. Imagina só. Uma criança, uma menina, que entra em um banheiro unissex. E o que temos nesse banheiro? Um pedófilo mostrando pênis para essa criança. E o pai não vai poder fazer nada, porque é normal. Olha, particularmente eu passaria por cima desse indivíduo da mesma forma que um tanque de guerra passa no Fusquinha. Independente de consequência jurídica. Eu não permitiria isso. Porque eu conheço as consequências disso na sociedade e na vida da pessoa. Como psicanalista, eu já tive pacientes vítimas de pedofilia. A criança, ela não sabe o que ela está sofrendo, porque o pedófilo, ele é tão ordinário que ele trata com carinho a criança. E a criança não percebe que ela está sendo violentada. Ela vai perceber isso depois. E aí as consequências surgem de uma vez. E são muitas as consequências. O pedófilo, dizem que a pedofilia é uma patologia. Olha, a pedofilia é um comportamento que não pode ser considerado como patologia. É um comportamento que é aceito pelo indivíduo, em que ele não combate, porque ele sabe que é inadequado. Aí ele diz, eu não consigo. Consegue. Pode ter certeza que consegue. Todo comportamento que o indivíduo diz, eu não consigo controlar, ele vai fazer com qualquer um em qualquer lugar. Enquanto ele tem a capacidade de dizer, esse momento não é adequado, por quê? Porque eu vou sofrer uma sanção, ele tem controle sim. É só mau-caratismo. Puro e simples mau-caratismo. Não concordo com pessoa alguma que defenda isso como uma impossibilidade de reação às pulsões. O pedófilo, ele é de fato um mau caráter. Tanto que pessoas com tendências à pedofilia procuram tratamento sem que tenham tido conduta alguma de agressão a qualquer criança. Elas sentem uma atração e vão descobrir a origem disso e se tratar. Porque elas sabem que é inadequado, que é errado fazer isso com uma criança. Então hoje se torna comum justificar. Todo mal é justificável. Toda conduta tem uma causa, tem um fomento. Toda. A questão é, este fomento reside na mente do indivíduo. Então, o homossexualismo, ele não é um problema em si. A orientação sexual não é um problema em si. O problema é a forma de exercer essa orientação sexual.
Então esse problema ele não reside só no homossexual, ele reside no heterossexual hoje também. Porque muitos casais heterossexuais julgam normal uma cópula em público, julgam normal um banheiro unissex, onde possam entrar crianças e adultos, julgam normal tirarem as suas roupas e ficarem nus na frente de crianças em uma sociedade em que todos não agem dessa forma. Nós temos as sociedades, vamos dar por exemplo, uma sociedade indígena, que nunca teve contato com o que nós chamamos de civilizado. Então eles nascem nus. A sociedade toda está nua. Mas o que acontece? A maioria dos relacionamentos se dão na puberdade. Mas naquela realidade ali, o que acontece? Precisa de uma oca, de uma toca para morar, de uma cabana e de alimento. Não é necessário mais nada. É uma vida dentro do que nós evoluímos em sociedade, é uma vida triste. Sim, sem dúvida. Não há nada, não há perspectiva de vida. A não ser daquela menina na puberdade, que foi dada a um indivíduo, às vezes muito mais velho, e que vai ter que passar o resto da vida parindo, cozinhando, mexendo na horta, plantando, enfim. É isso que resume. Isso não é para a nossa sociedade, andar nu. Eu particularmente não aprovo a ideia da nudez familiar, porque isso provoca curiosidade que pode provocar pulsões. É inadequado, sim. Então, apesar de parecer que houve um desvio do assunto, o que eu quero demonstrar é que o problema não é a homossexualidade, mas comportamento. Não é a orientação sexual. E agora chegando ao assunto em questão, que é Jesus e homossexualidade. É extremamente comum ouvirmos esses indivíduos aí com as suas falácias, esses líderes religiosos, né, assim chamados, dizendo que Jesus falou isso, Jesus falou aquilo. Jesus não falou coisa alguma sobre o homossexualismo. Aí vem o indivíduo e diz, mas está na Bíblia. Então aí nós vamos ter que voltar à questão. Jesus é o rompimento com o Antigo Testamento. O Novo Testamento não é Jesus, a não ser os 4 evangelhos, principalmente os sinópticos. E se nós formos olhar o Evangelho de João também, o Evangelho de João, ele foi criado em uma época, supostamente entre 90 e 110 anos depois da morte de Jesus, em uma fase que os cristãos já estavam sendo extremamente maltratados e já estavam perdendo a crença em Jesus. Então ele precisou de criar um evangelho diferenciado, mais fantástico, mas que, analisando entre os sinópticos, nós vamos ver muitas diferenças. No entanto, ali também está a presença dos ensinamentos de Jesus. Agora nós vamos a Paulo, né? Então, por exemplo, me parece que Romanos, Coríntios falam alguma coisa sobre homens afeminados, e eles dizem, Jesus falou. Não. Paulo não foi discípulo de Jesus. Paulo não conheceu Jesus, né? Saulo de Tarso, que depois passou a ser chamado de Paulo, ele não foi discípulo de Jesus. Inclusive, perseguiu muito os discípulos de Jesus. E apesar de muitos negarem, é bem possível que ele tenha auxiliado, inclusive, a matar alguns dos seguidores de Jesus. Passou a ensinar coisas positivas? Sim, mas não foi discípulo de Jesus e não estudou com nenhum dos discípulos de Jesus de fato. Então é um indivíduo que ouviu falar sobre Jesus, né, diz que teve uma revelação, enfim, ele ouviu falar sobre Jesus e resolveu ensinar. Mas as propostas dele são distintas em muitos aspectos.
ele ainda carrega algo muito forte do judaísmo, mesmo tendo tido condutas bastante interessantes que beneficiaram o crescimento do cristianismo, como lutar pela não circuncisão dos cristãos, né? Ele não precisava mais ser circuncidado, porque isso aí era feito com as crianças, né? Ainda jovens. O adulto ele não aceitaria essa coisa, né, da circuncisão. Então, Jesus ele não fala em nenhum dos 4 evangelhos, que de fato são os únicos elementos ligados diretamente a Jesus na Bíblia. Coisa alguma é ligada diretamente a ele, principalmente no Antigo Testamento. Eu já vi alguns líderes religiosos dizendo que Jesus dizia, e vai lá e mostra Levítico. É o cúmulo do mau caratismo, ou da ignorância, ou da estupidez mesmo, né? Relacionar Levítico com Jesus. E por que Jesus não entrou nessa pauta do homossexualismo, pelo menos biblicamente? Bom, na época era fundamental a procriação. Tanto que a Bíblia, tecnicamente no Antigo Testamento, ela permite tudo, desde que seja para procriação. Inclusive estupro, pedofilia, entrega da esposa para que outros a usem, desde que haja procriação, tudo bem. Né? Então, o pai e as filhas, não tem problema. Não tem problema nenhum. Incesto, não tem problema no Antigo Testamento, desde que seja para procriação. É essa a verdade. É essa a verdade. E de fato, era necessário que houvesse procriação. É um território extremamente, né, era um território, e é até hoje um território extremamente árido, complicado, com muitas guerras, com muitos inimigos. Quanto maior uma família, maior segurança para tudo. Tanto para a proteção, de fato, como para o auxílio nos elementos essenciais da sobrevivência, como lavoura, o pastoreio, enfim. Por isso, a homossexualidade não era bem vista. Porque o homossexualismo não pode, de fato, com o homossexualismo, de fato, não pode haver procriação. Então, os códigos da antiguidade, eles eram, não eram questões religiosas. A religião era tudo. Ela tratava de tudo. Do direito, da saúde pública, da sociedade, da educação. E não era o Estado, né, vamos assim dizer, né, em termos atuais, não via com bons olhos um povo que não crescia, que não tinha soldados para se defender. E o homossexualismo ia levar para o hedonismo, para a busca dos prazeres. E essa busca dos prazeres excessiva tira o foco das coisas essenciais. Nós podemos ver isso nas antigas civilizações, onde era extremamente comum as questões sexuais livres, o vício com bebida, com os excessos. Essas civilizações que chegaram no seu ápice, logo entraram em decadência. Por quê? Porque as pessoas buscavam mais o prazer ao invés de cumprir com as suas obrigações do cotidiano, que são maçantes, são entediantes, são chatas. Então o indivíduo, o ser humano, por natureza, ele busca o que é menos enfadonho, que leve menos sofrimento, ou aquilo que leve mais prazer. Ele nunca vai buscar o que é menos prazeroso. Por isso, as obrigações ficaram de lado. E a maioria destas civilizações caíram. Então, hoje nós olhamos, às vezes eu vejo algumas argumentações. Olha, por exemplo, na Índia, existem templos. Olha, no Japão, existem templos. É uma questão cultural que acabou se fechando. Eu recomendaria que essas pessoas buscassem um pouco mais sobre a história desses lugares. Nós podemos perceber a Índia, por exemplo. Essas regiões onde o hedonismo, o prazer, a bebida, o sexo, as drogas eram livres, as pessoas começaram a entrar em decadência.
Inclusive, são regiões que nós podemos ver muitos e muitos problemas genéticos. Isso não é muito difícil de ser percebido. É muito comum na Índia nós vermos pessoas com problemas genéticos. Isso se dá por diversas questões, mas uma das principais seria, por exemplo, cópula entre familiares, entre pessoas muito próximas, que fortalece os defeitos genéticos de uma família. Então isso pode gerar todas essas chamadas aberrações genéticas que nós vemos na Índia. Por exemplo, principalmente nessas regiões onde se cultua o sexo, o pênis, enfim. Isso é uma questão que tem que ser levada em conta. O sexo ele é fundamental, sim, para a procriação e para o bem-estar, para o bem viver. Porém, deve ser feito de maneira consciente. Nós devemos conhecer as consequências do sexo. Não é simplesmente eu vou fazer sexo, eu vou fazer em público porque todo mundo faz. Há hipocrisia, se todo mundo faz, por que esconder? Bom, eu até falo, me desculpem o exemplo que eu vou dar, mas se o indivíduo ele tem o costume de defecar em cima da mesa da sala da sua casa, ao chegar em um restaurante, ele vai sentir vontade de ir no banheiro e vai defecar em cima da mesa do restaurante. E vão dizer o que para ele? Ele vai dizer simplesmente, olha, isso é uma realidade, isso é uma coisa que acontece dentro da minha casa, entre quatro paredes, eu não tenho que esconder isso de ninguém. Né? Apesar de ser um exemplo extremo, a ideia é essa. A ideia é essa. Se a coisa existe, se eu faço em secreto, por qual motivo eu vou fazer escondido? Nós temos que analisar causas e efeitos. E nisso, retomando, Jesus não precisou entrar nessa questão da homossexualidade. Porque de fato ele sabia que isso não era uma questão que iria gerar problemas à humanidade, aos seres humanos. Porque existem as pessoas que são heterossexuais, que procriam, e aqueles que não querem procriar. Inclusive existem casais heterossexuais que vão procriar e vão ser péssimos pais. Ao invés de simplesmente dizer, não, eu não quero ter filho. Então, às vezes, por questões sociais, não, um bom casal, a boa família tem que ter uma continuidade. Então, Jesus não entrou nessa questão. A homossexualidade não era pauta das propostas de Jesus. Mas, ele falou muito sobre bom comportamento, sobre perdoar, sobre ter bom senso, sobre não simplesmente obedecer a normas só porque dizem que elas devem ser obedecidas. Jesus foi contra, né, simplificando o termo, o Estado, contra a ordem estatal. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo, Jesus foi socialista. Jesus não foi socialista. Se ele fosse socialista, ele ia querer a construção de um Estado. Jesus ele não se preocupou com questões políticas diretamente, ele se preocupou com questões humanas, utilizando-se de meios políticos. Não há o que se definir sobre sistema de governo, sobre sistema econômico com Jesus. Isso é uma absoluta falta de bom senso. Né? Dizer que ele tinha elementos voltados a tudo. Então, em tese, né? O socialismo vai se preocupar com a massa. Ele se preocupava com a massa. Mas o socialismo, ele depende do Estado. Jesus não estava querendo criar um Estado. Na verdade, ele queria reconstruir o Estado através das pessoas. Ele entendeu que o comportamento das pessoas é que iria gerar um bom Estado, um bom grupo, um bom governo. Ele foi absolutamente, diretamente contra o sistema de governo. Tanto de Israel quanto de Roma.
Ele quis ensinar as pessoas a agirem bem. Então ele não se importava se o indivíduo era homossexual ou heterossexual. Ele não se importava com isso. Ele queria que as pessoas tivessem uma boa conduta. Jesus não estava preocupado com quem os seus discípulos estavam copulando, se era com um homem ou com uma mulher. Desde que não fizesse isso na frente dele em público. E pelo visto não fizeram, porque ele nunca falou nada a respeito. Não era a pauta. A pauta de Jesus não era a homossexualidade. A pauta de Jesus era bom senso, era bom comportamento. Era ensinar as pessoas a ter noção de causa e efeito. Então, quando atribuem passagens bíblicas a Jesus falando sobre homossexualismo, eu confesso que quando eu escuto isso, eu até arrepio. Eu já vi um pastor falando que Jesus disse XYWZ, que era para olhar em Levítico. Jesus no Levítico? No Antigo Testamento? Jesus, repito, é a dissensão, é a separação. Ele é chamado de um novo Adão exatamente porque ele rompe com todos os paradigmas existentes até então. Ele rompe. E quando ele usa elementos lá atrás, elementos da norma, elementos, né, que no caso seria a Torá, ele usa para fazer com que as pessoas compreendam, porque essas pessoas viviam sob a égide desse sistema. Ele não podia querer chegar para elas e falar sobre coisas além do sistema que elas conhecem. Então ele usava como didática, como forma de ser mais didático. Jesus, ele não, repito, ele não entrou na pauta da homossexualidade. Ele entrou na pauta do comportamento. Então, quando tivermos que usar Jesus para qualquer questão de comportamento inadequado, ok, nós vamos encontrar elementos para isso. Mas para a homossexualidade, não. Não há na Bíblia. Esse é o problema do cristianismo. Os líderes, os teólogos, sabem que a Bíblia é falha em diversos pontos, principalmente quando ela é utilizada como doutrina. É necessário que haja um conhecimento teológico da interpretação. Ou seguimos os ensinamentos de Jesus, ou seguimos os ensinamentos judaicos. E diga-se de passagem, o seguir os ensinamentos judaicos dentro do cristianismo, do Antigo Testamento, é algo que é feito de forma extremamente falha. Quem vai conhecer o sistema judaico são os judeus. O cristão, ele pode conhecer isso como base para demonstrar que Jesus contestou tudo isso. Cristianismo é Jesus, não é judaísmo. Isso tem que ficar bem claro. Coisa que é extremamente simples, mas que é negada. Mas por que isso é negado? Porque se não houverem os elementos do Antigo Testamento, torna-se impossível dominar as pessoas. E é exatamente a proposta de Jesus. Ensinar as pessoas a serem livres. E o que é ser livre? É aprender a conviver dentro de uma moldura de permissividade. Não é fazer o que quer, com quem quer, onde quer, na hora que quer. Mas através de bom senso, dentro de uma moldura que limita aquelas condutas que são permitidas. Não quer dizer que, às vezes, existem aquelas condutas, inclusive condutas que são proibidas, em determinados momentos são permitidas. Matar alguém, né? Por que eu mataria uma pessoa? Só porque ela me fez uma raiva boba, ela pisou no meu pé? Isso é inadequado. Agora, se ela tentar tirar a minha vida, eu posso me defender. Então, é permitido. Isso é liberdade. O indivíduo, ele quer manter relação sexual com alguém do mesmo sexo? Respeite a liberdade, respeite a moldura. Ele pode fazer isso, mas em secreto, não em público. Liberdade não é fazer o que quer, onde quer, na hora que quer.
É fazer aquilo que é possível, que não é danoso aos outros, respeitando lugar, local, hora, possibilidades. E é isso que Jesus ensinou. Ensinou o indivíduo a pensar, coisa que o judaísmo arcaico não permitia. E que até hoje também não vai permitir. O judeu ele sabe lidar com essas normas antigas e se fecha no mundo judaico. Principalmente os judeus ortodoxos. Por mais que seja fácil conviver, existem questões que alguns judeus, eu conheço judeus ortodoxos, que não permitem casamento desses judeus com pessoas que não sejam judias. E o que Jesus falou sobre isso? Coisa alguma. Ele simplesmente entendia que se as pessoas se amassem, elas deveriam estar juntas. Ele não disse que deveria ser uma união abençoada por algum rito, por algum sacerdote, que deveria haver alguma oferenda, enfim, nada, coisa alguma. Jesus não entrou na pauta da homossexualidade exatamente porque não era necessário. O que era necessário era o comportamento das pessoas. Jesus entrou em defesa das mulheres, que eram extremamente discriminadas e maltratadas. Mas dos homossexuais não, porque o homossexual ele era morto, apedrejado. Assim como as mulheres. Mas os homossexuais, eles sabiam, eles podiam se esconder melhor. Até porque normalmente existia o homossexualismo, sim. A própria Bíblia tem passagens de homossexualismo em alguns livros. Mas é que normalmente esses homens se mantinham em sigilo, porque eles sabiam das consequências. Mas as mulheres eram inferiorizadas, consideradas como inferiores, então normalmente elas sim sofriam as sanções. E nem por questões sexuais, de orientação sexual. Não era a pauta de Jesus. Quando ouvirem dizer que Jesus disse estar na Bíblia, é mentira. A única coisa que tem na Bíblia, que tem de fato ensinamentos de Jesus de forma direta, são os 4 evangelhos. Somente. O Novo Testamento, de forma secundária, pega esses ensinamentos. Nas cartas, por exemplo. Aí você vai no Antigo Testamento. O Antigo Testamento não tem Jesus. Até porque Jesus não é o Messias dos judeus. O Antigo Testamento é um texto, são textos judaicos. E para o judeu o Messias não chegou. O Messias para o judeu, como eu fiz em um vídeo anterior, é aquele que vai salvar o reino aqui da terra. É aquele que vai trazer a nação de Israel, que vai reconstruir o templo e fazer com que os judeus vivam em paz com seus vizinhos. Na atualidade, nós vamos entender isso, os cristãos e os islâmicos. Não há coisa alguma sobre Jesus no Antigo Testamento. Infelizmente, essa realidade é negada porque o ser humano, como eu disse aqui anteriormente, ele busca o que é mais simples, o que é mais prazeroso. Compreendem agora? É muito mais fácil o indivíduo chegar em uma chamada igreja, em um hipócrita, em um canalha que vai prometer resolver os problemas que a pessoa tem através de uma doação financeira, através de dominação, com essas atitudes ridículas, com esse circo, com essa palhaçada que esses imbecis aí, muitos aí fazem. Tem os bons pastores, sim. Tem sim, claro, óbvio. Mas a grande maioria não passa de canalhas, safados, aproveitadores, dominadores de mentes. E sabe por que as pessoas defendem?
Porque muitos que vão para ali têm o mesmo caráter dos pastores. Então o indivíduo, ele trai a esposa, a mulher aborta, usam drogas ilícitas, maltratam os funcionários, menosprezam as pessoas, espancam as mulheres em casa, têm amantes, mas estando naquele meio, eles são hipócritas suficientemente para dizerem que os outros é que estão errados. E ali se fazem de santos. É por isso que essas pessoas vão sempre dizer que a teologia, de fato, a teologia real, está errada. Sabe por quê? Porque a teologia, ela ensina que Deus, para quem crê em Deus, nesse poder, nessa força geradora, não dá coisa alguma para ninguém. Que as coisas são conseguidas através de trabalho, de esforço. Por quê? Deus já nos deu essa capacidade. Essa é a maior bênção que Deus nos deu. A inteligência. A capacidade de resolver e de nos resolvermos. Orar, estar a só, falar com Deus, nada mais é do que meditar, buscar respostas, sentir uma energia superior que possa te fazer ter melhores ideias. Deus não vai receber dinheiro. Deus não vai te dar um carro. Até porque quem paga a prestação do talão é você. Deus não está preocupado com a orientação sexual de pessoa alguma. De fato, ele não está preocupado nem mesmo com as consequências. Isso cabe a nós, seres humanos. E é isso que Jesus nos ensinou. Então, como é que as pessoas iriam dominar nas igrejas ensinando o que Jesus, de fato, ensinou? Jesus, ele tratou das questões importantes. E a homossexualidade não era importante, porque ela era controlada. As pessoas que eram homossexuais na época faziam isso de forma extremamente sigilosa, porque sabiam das sanções. Por isso para ele não foi problema. No entanto, o mau caratismo, a discriminação, o desrespeito, a falta de amor ao próximo, isso foi pauta de Jesus. Então, repito, Jesus não fala coisa alguma sobre homossexualidade. A Bíblia, sim. Jesus, não. A Bíblia é um compêndio de livros. E apenas 4 se referem a Jesus diretamente. O Antigo Testamento, então, nada a ver com Jesus. Ok? Um grande abraço e estejam em paz.